Olá, estamos começando o programa Acontece com Maria Lúcia Amari e Cássia Vieira. Maria Lúcia, que bom estarmos aqui novamente gravando o nosso programa Acontece, que vai ao ar todas as semanas, um programa inédito com todas as informações que você merece receber aí na sua casa. Hoje nós temos convidados ilustres, Marcos Antônio Canhada, professor, e muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Satisfação a minha estar aqui, feliz de estar com vocês nesse programa. Maria Lúcia, num momento difícil, tratarmos de economia é difícil também, né? O assunto é um pouco delicado no momento que nós estamos vivendo, né? Aliás, professor, nós sabemos que o país chegou numa situação extremamente difícil, né? Como é que o senhor avalia, por que o Brasil chegou nisso? O que levou o Brasil a chegar nesse ponto? Nós temos um problema muito grande de desconfiança, né? Os agentes econômicos, empresas e famílias, empresas que investem e famílias que consomem, estão desconfiados. Tivemos um cenário bastante conturbado no ano passado, nos últimos anos, que criaram desconfiança. Então, esses agentes estão retraindo. Então nós temos uma expectativa de decréscimo no produto interno bruto desse ano em torno de 3 a 4%. Estamos muito contrários àquilo que o mundo está experimentando nesse momento. Inflação elevada, inflação em torno de 10% como expectativa para 2015. E as expectativas para o ano que vem também são ruins. Então esse cenário de desconfiança que esses agentes econômicos enfrentam estão fazendo com que a economia esteja emperrada. Isso está trazendo infelicidade, né? As empresas não investem, as famílias não consomem, nós temos transtornos elevados. Nessa roda na economia, família, empresa e Estado, quem que está falhando? É o Estado. O Estado precisa estabelecer condições. Esses agentes econômicos, eles agem e devem agir de forma egoísta, buscando seus objetivos. As empresas buscam lucro. Para se obter lucro, eu preciso de condições, de um cenário favorável. E as famílias, para consumir, precisam de condições estáveis. Devem consumir dentro da renda. A renda vem diminuindo, inflação elevada, juros elevados. Então, o cenário não é positivo. Então, o Estado deve prover condições para que esses agentes voltem a funcionar como vinham funcionando até algum tempo atrás. Eu acho que o Brasil não... Claro, se preparar é sempre uma dificuldade. Quando começou uma crise, na verdade, uma crise mundial, o Brasil estava relativamente bem. E como é que o senhor acha que, assim... E como é que nós podemos sair dessa crise antevendo um 2016 com maiores dificuldades, se essa vai ser a realidade? 2016, a expectativa, nós temos que nos basear em dados. Então, dados do IBGE indicam negatividade para esse ano, dados consolidados. Expectativas, Boletim Focus do Banco Central, é um instrumento muito importante, bastante balizado, que nos mostra como será os próximos anos em termos de expectativa dos agentes econômicos. Então a expectativa é negativa. Nós esperamos que todo esse cenário que conturba no momento, nós temos vários fatores que continuam a prever instabilidade para o futuro. A Lava Jato continua, a questão do impeachment está aí nascendo. Tudo isso é um cenário desfavorável. A economia ela se movimenta por expectativas dos agentes. Então a expectativa para o ano que vem é de continuar a termos um decréscimo no produto. Isso vai trazer desemprego, isso traz infelicidade. Os agentes econômicos vão estar num processo ruim também para o ano que vem. Eu acho que assim, o impeachment, que foi deflagrado agora, ele dá uma acalmada no mercado ou cria mais instabilidade ainda? Eu acho que ele continua a trazer conturbação, porque não há expectativas, né? Não se sabe como é que isso vai terminar. O prazo que está previsto para esse rito, ele é relativamente longo. E para a economia, no momento que a gente vive, isso ainda cria expectativas negativas. Eu acho que ainda vamos sofrer com essa questão de expectativas para 2016. Existem uma série de medidas, esses ajustes fiscais que estão acontecendo aí, que já começam a ter, assim, a caminhar para uma suavidade um pouco maior, pelo menos é o que se espera.
mas é possível ainda que haja uma movimentação, aconteça alguma coisa que milagrosa para que mude esse cenário? A economia ela se movimenta de uma forma relativamente lenta, né? Os efeitos eles se manifestam em momentos diferenciados. É muito normal ainda hoje as pessoas falar, puxa, mas não sentiu desemprego de forma intensa. O desemprego ele vai se estabelecendo em camadas da sociedade. Nesse primeiro momento, a camada mais pobre é que vai mais sofrer, né? A camada que está em cima, ela consegue ainda ser mais competitiva. Mas os efeitos vão ocorrer no médio e longo prazo de uma forma bastante significativa para toda a população. Então eu não vejo nenhum efeito mágico que possa trazer uma modificação. A economia ela precisa de ações que vão se consolidando, que vão se fortalecendo e que haja um restabelecimento de confiança dos agentes econômicos, principalmente as empresas que investem. Fazer o consumidor consumir é relativamente fácil. Basta você reestimular, juros baixos, faz com que o consumidor consuma. Consumir é muito bom, todo mundo gosta de consumir. Já o outro lado, que é o lado das empresas que investem, esse agente ele é muito preocupado. Ele não quer colocar o seu recurso sem ter certeza, sem ter convicção. E essa certeza, nesse momento, está muito distante. Então nós temos uma preocupação muito grande que a gente ainda continue no próximo ano e talvez ainda em 2017 com números muito ruins. Em termos de emprego, qual que o senhor acha que é a atividade de mercado que vai ser menos atingida em 2016, baseado no que está acontecendo hoje, claro, no país? Eu acho que é a prestação de serviços. A prestação de serviços ela ainda é muito carente, é uma área que há muita dificuldade, as pessoas precisam de certas habilidades para prestar serviço e a população vem demandando bastante prestação de serviço. Então acho que é a área que ainda deverá sofrer menos, mas já vem sofrendo, os números já vêm afetando também o comércio e a prestação de serviço. A indústria vem bastante cambaleante nesse período, né? Vem sofrendo bastante, que é o primeiro agente que sofre em momentos de crise. Nós estamos vivendo uma época da informação, então tudo chega a todos os lugares, todas as informações. O Estado, ele está informando aquilo que deve ser informado para a população? Eu acho que a população ela evoluiu bastante. Como eu disse, o agente econômico empresa, ele tem mais base, ele quer sinalizações efetivas. A sociedade, a população de uma forma geral, vem evoluindo bastante, mas eu acho que ainda o Estado não faz isso de forma eficiente. Eu acho que as informações devem ser mais efetivas. Quando você diz que vai fazer um ajuste fiscal, deve mostrar esses dados logo, né? Realizei, isso aqui nós vimos reduzir, reduzimos. É isso que restabelece essa confiança que nós tanto precisamos para recompor esse país. Um dos passos seria essa transparência que não se tem e ainda está cambaleando. É uma velocidade de informação que não é condizente com a crise que a gente vivencia. Eu acho que deveríamos ser mais efetivos. Deveria o Estado criar uma condição mais efetiva de informar a população com resultados efetivos, para que essa confiança se restabeleça de forma consolidada e mais rápido possível. Não será rápido, mas o mais rápido possível e de forma consolidada. O que nós estamos vivenciando é variações, flutuações. Uma hora estimula, aí temos uma caída, isso vai criando um cenário bastante desfavorável. Essa desinformação é por falta do que informar ou eles não estão informando porque estão perdidos no espaço? Eu acho que o governo está com dificuldades, né? Ele tem sofrido bastante, a popularidade do governo é muito ruim e isso faz com que você tenha dificuldade de falar com a população. Então acho que é uma dificuldade de dar a informação, a conturbação que a gente vivencia no aspecto político não favorece essa informação e isso, lamentavelmente, afeta a economia. Como é que o senhor vê assim, esses empregos, normalmente no final do ano e começo do ano, abre-se um mercado, né, que é temporário, e por turismo, né, férias. O senhor acha que esse mercado vai ser diretamente afetado? Com certeza, a economia está retraindo e não será diferente para esse mercado temporário. Final de ano, período de festa, 13º sendo injetado, há sempre uma tendência maior de consumir. Mas, como eu disse, a população está melhor preparada
ela está reagindo e deve se comportar dessa forma, deve se endividar menos. O endividamento é muito perigoso, traz infelicidade no futuro. Consumir sem renda traz infelicidade. Então a população está mais retraída nesse consumo. Então, naturalmente, os empregos temporários, ou por prazo determinado, que normalmente ocorrem no final do ano, vão ser retraídos. Nós vamos ter uma demanda menor. Isso é ruim. População mais jovem, normalmente, que se beneficia desse tipo de trabalho, ou a população mais idosa, que acaba também se beneficiando desse tipo de trabalho, será afetada, com certeza, nesse final de ano. Isso, assim, afeta também na chance dessas jovens, que na verdade eles ficam temporários, com a expectativa de futuramente eles poderem ser contratados para trabalho normal dentro das empresas, nas lojas, enfim. A chance diminui em relação a isso. Perfeito, é uma prática muito utilizada de seleção. Quando você contrata de forma temporária, serve também para você observar aquele candidato, aquele que está sendo empregado de uma forma temporária, e criar oportunidades. Muita gente acaba sendo efetivada nesse processo. Então, teremos um cenário também negativo nesse aspecto. Fica prejudicado até a condição de mostrar o potencial que ele poderia estar demonstrando nesse período de contratação temporária e perde essa oportunidade também. Lamentavelmente, é importante que a população, nesse momento, busque diferencial. Né? O diferencial está na educação. Então, é a formação, é o treinamento. Em momentos de crise, a oportunidade é se desenvolver. A competitividade vai ficar maior, o espaço é menor. O importante é que as pessoas estejam diferenciadas para estarem competitivas neste ano de 2015 e no ano de 2016, que começa conturbado também. É possível sair fortalecido dessa crise? Eu acho que sim, eu acho que o país é um país relativamente jovem, tem dificuldades, que vem evoluindo. Eu acho que o que a gente está vivenciando, apesar de dolorido, está doendo, está trazendo infelicidade, deve trazer crescimento. Eu acho que isso é uma expectativa, a gente deve imaginar que esse possa ser um lado bom que a gente vai colher, mas dolorido, né? Não precisaria doer tanto. Eu acho que dentro do nosso país está faltando, assim, criar outras vocações dentro do mercado de trabalho por conta exatamente da situação da crise que nós estamos vivendo econômica? Eu acho que sim, eu acho que o país ele acabou adotando uma vocação relativamente voltada para commodities, para agronegócio. Nós precisamos vocacionar um pouco mais esse país para industrialização, para tecnologia, para o desenvolvimento. Nós temos exemplos, por exemplo, como a Coreia do Sul, que é um país que vem se desenvolvendo baseado na tecnologia, na insistência no desenvolvimento das pessoas no aspecto tecnológico. Eu acho que é o momento de repensar isso. A sociedade precisa rever esses valores, se vocacionar melhor, para que a gente possa, vamos sair dessa crise, eu não tenho dúvida, que a gente possa sair mais fortalecido. Professor Marcos, nós estamos chegando ao final do nosso bloco. As principais recomendações? Eu acho que é prudência. Né? Nesse momento, a gente está falando para os agentes econômicos, empresas e famílias, prudência. A família deve consumir baseado na sua renda, se endividar com consciência, quando necessário. Não é o momento de se endividar. E as empresas também, prudência, investimento com cuidado, com retorno, investimento em treinamento, em desenvolvimento das pessoas, em capacitação, em buscar vendas, em buscar melhoria nos negócios. Eu acho que é um momento de prudência. É isso que é a minha mensagem. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço a vocês. Viu? Nós vamos a um breve intervalo e voltamos logo em seguida. Ai, 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 e digo mais, ai, ai, o câncer de próstata é o segundo tipo de câncer mais frequente em homens no Brasil. Você sabia que por ano são diagnosticados 69 mil novos casos da doença? Se você tem histórico familiar, é obeso ou negro, sua chance de desenvolver o câncer de próstata é maior. Nesse caso, você deve começar a prevenção a partir dos 45 anos e não dos 50. Fique ligado! Quando diagnosticado precocemente, o câncer de próstata tem 90% de chance de cura. Encare esse desafio. Vá ao médico, vá lá, vá realizar os exames preventivos. Seu preconceito pode te deixar impotente. O exame de toque, não.
E o tempo que você leva para ouvir essa mensagem até o final é o mesmo tempo que você vai levar para fazer o exame de toque retal. Ou seja, são apenas 15 segundos. É rápido e indolor. 15 segundos que não definem a sua sexualidade, mas podem salvar a sua vida. Afinal, meu caro, cuidar da saúde também é coisa de homem. Novembro Azul, mês mundial de combate ao câncer de próstata. Se liga nessa parada e não fique de fora. Aqui é bem melhor. Rádio Máximo, o máximo em música. De volta no programa Acontece com Maria Lúcia Amer e Cássia Vieira. Maria Lúcia, nossa convidada, doutora Gisele Tâmega de Camargo, médica cardiologista infantil. O assunto é muito importante, porque é um assunto que pode atingir qualquer pessoa, qualquer família. E a informação é o melhor remédio. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, doutora. Eu é que agradeço a presença, doutora Cássia, deputada Maria Lúcia. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Doutora, o que é a cardiopatia congênita? Bom, cardiopatia congênita é um modo genérico que a gente fala sobre as doenças cardíacas que afetam as crianças e são já doenças que vêm antes, né? Durante a gestação, são doenças que a criança já nasce com elas. Então essas são as cardiopatias congênitas. Sintomas a criança pode apresentar logo ao nascimento ou com o decorrer dos anos, né? Durante a vida da infância mesmo ou até mesmo na idade adulta. Mas ela vem por algum problema que já genético da própria mãe ou pode ser do pai, é uma coisa genética? Isso, na verdade, a cardiopatia congênita, ela é durante a vida embrionária, na formação do embrião, que a gente vê que acontece esse probleminha na má formação do embrião, durante as primeiras semanas, o primeiro trimestre de gestação, né? E por conta disso, por conta de problemas genéticos maternos ou paternos, que não tem na verdade uma origem, uma causa definida, aparecem esses problemas dentro do coraçãozinho, estruturais dentro do coração ou nos vasos que saem do coração do bebê. E quais são os sintomas para fazer o diagnóstico? O diagnóstico precoce, ele auxilia em função da forma como vai ser tratada essa criança? Sim. Então, na verdade, é muito importante a prevenção. Isso eu quero até alertar as mamães que estão assistindo o programa e os próprios obstetras que cuidam das gestantes. A prevenção é muito importante porque a gente já consegue diagnosticar uma cardiopatia congênita já logo durante a gestação. Então, no primeiro ultrassom obstétrico, que é realizado por volta da 12ª semana de gestação, a gente consegue avaliar a translucência nucal do bebezinho, que é a parte da nuca, uma medida da nuca do bebê, e algumas estruturas que ligam a placenta ao coração, que podem detectar algumas alterações, algumas anormalidades. E esse rastreamento continua. No segundo ultrassom morfológico, que é realizado por volta de 18 a 22 semanas de gestação, o coração é avaliado de uma melhor forma, com mais carinho, né? Todas as estruturas do corpo, assim como o coração, que tem que ser olhado bem direitinho, avaliado, para ver se há alguma anormalidade. E existem fatores de risco maternos, né? Que podem propiciar com que esses bebês nasçam com cardiopatias congênitas, como diabetes mellitus materna, antes da gestação, uma mãe que tenha comorbidades como as colagenoses, que o principal representante é o lúpus eritematoso sistêmico, doenças dos pais, da família, dos irmãos, e outros tipos de situações, por exemplo, drogas ingeridas durante o início da gravidez, principalmente no primeiro trimestre, álcool, né? Isso são coisas importantes para auxiliar no diagnóstico, no rastreamento, e isso evidencia um problema que tem que ser orientado para fazer um ecocardiograma fetal,
a gente faz uma avaliação que é um ultrassom do coraçãozinho do bebê, e a gente é avaliado por um cardiologista pediátrico, e a gente consegue avaliar as estruturas do coração e poder orientar, né, para um tratamento adequado, para uma avaliação mais enfatizada nesses problemas do coração. E já é possível intervir nesse momento ainda, durante a gravidez? Durante a gravidez, existem alguns procedimentos intrauterinos que são realizados em centros de referência mundiais, e no Brasil também temos centros de referência que realizam esses tipos de procedimento em alguns casos de cardiopatias específicas, e consegue-se fazer uma abertura, por exemplo, de válvulas que estão muito estreitas, estenosadas, que a gente fala. Eles conseguem ampliar algumas aberturas, algumas paredes do coração que são necessárias, essa abertura para que a vida seja compatível com a vida, né, do bebê, quando o bebê nascer. Então, é muito importante esse diagnóstico precoce para poder orientar e tratar adequadamente essa criança quando nascer. Após essa criança depois do parto, como é que ela tem que ser cuidada? Ela tem que ter controle de peso, o exercício físico ele é contrário ou positivo para essa situação? Então, em relação aos sintomas, a sintomatologia, isso é muito importante. Quando a criança nasce, a gente pode detectar ou não um sopro cardíaco, ou então pela coloração da pele da criança. Existem cardiopatias que causam cianose, né, por conta de uma mistura de sangue dentro do coração, do lado direito, que é o lado que tem mais concentração de gás carbônico, com o lado esquerdo, que é mais oxigenado. Então, esse sangue misturado ocasiona essa coloração cianótica, roxinha das mucosas. Principalmente a gente consegue ver o lábio. Então, esses sintomas iniciais são condizentes com uma criança que supostamente tem uma cardiopatia. A gente tem que suspeitar de uma cardiopatia congênita. Já na infância, as mães podem perceber através de atividade física, quando a criança faz e se cansa demais, diferente dos outros coleguinhas, né, da escola ou mesmo em casa. A criança se cansa muito, ou uma criança, um bebezinho que está sendo amamentado e tem cansaço quando mama, uma sudorese muito intensa, sua muito. Então, esse tipo de sintoma tem que ser alertado, né? E também os sintomas como tontura, crianças mais velhas já que referem tontura, que sentem palpitações, taquicardia. Então, isso tem que ser orientado para a mamãe procurar um atendimento, né? E orientar e realmente falar dos sintomas para o pediatra poder orientar para o cardiologista pediatra. A Maria Lúcia, ela citou a questão da obesidade infantil. Hoje, cada vez mais presente, o Brasil está aí com um índice muito grande, né, de obesidade infantil. A obesidade, ela vem por conta já do diabetes, já está tudo ligado, todos os exames alterados, pressão alta, toda essa questão, ela está ligada também com o problema cardíaco? Como que funciona isso? A obesidade é um problema muito grave, né? Hoje em dia, a gente está vendo que está aumentando a taxa de sobrepeso infantil, chega a uma taxa de 33%, 34%, e de 1980 até 2014, a Organização Mundial da Saúde viu que teve um aumento, duplicou os índices de sobrepeso. E realmente o sobrepeso e a obesidade podem levar mais precocemente, agora a gente consegue avaliar isso melhor por conta desse aumento, a crianças com diabetes, com pressão alta, com alterações de triglicérides, de colesterol, com alterações de distúrbios de sono, com alterações psicoemocionais, né? Então a gente vê isso a curto prazo, e a longo prazo todas essas causas podem levar à mortalidade, né? A morbimortalidade é muito maior por conta dessas causas atingirem crianças mais precocemente. E também as doenças
cardiovasculares. Então, isso afeta muito as coronárias, que são artérias que irrigam o coração das crianças. Então, recentemente, só não cortando, mas a Michelle Obama nos Estados Unidos fez uma campanha muito forte com relação à obesidade infantil. Né? Essa coisa da fast food, essas coisas que as crianças comem, porque eu lembro no tempo que eu ia para a escola, a mãe preparava o lanche, a gente levava um lanche saudável de casa. Hoje essa dificuldade, isso hoje é uma dificuldade, né? As mães trabalham mais fora, tem mais dificuldade. Quer dizer, como compatibilizar a alimentação de uma criança com essa tendência? Certo. O ideal é conscientizar e estimular essas famílias a terem hábitos mais saudáveis, a procurar, além da qualidade nutricional dos alimentos mesmo, né? Alimentos menos industrializados, com menos taxas de açúcar, de sal, de gorduras saturadas, procurar uma qualidade comportamental. Então, no sentido de comer em casa, comer em família, comer compartilhado. Isso é importante e vem dos pais. Na verdade, os pais são os exemplos, os primeiros exemplos das crianças, né? Então é lógico que tem uma esfera toda, né, que circunda isso. São os pais, os cuidadores, os educadores, todos têm a sua missão, mas os pais têm que incentivar a criança a comer alimentos mais saudáveis. E a gente vê isso na prática clínica, no consultório. A gente vê que quando o paciente chega com essa queixa no consultório, que a gente vai avaliar e ver, né, sinais de que a criança está obesa, a gente vê que os pais têm ideias erradas, muitas vezes têm ideias erradas, até mesmo da própria adiposidade da criança. Então, acha que a criança não está com tanto peso quanto ela realmente está, como a gente vê, né? Então, isso é importante, a conscientização. É lógico que existem essas guloseimas, esses fast foods, né? Que a gente pode, durante alguns dias, fazer uma alimentação um pouquinho menos regrada, digamos assim. Mas evitá-las durante a semana e fazer isso um pequeno abuso, um dia da semana, programar com a criança uma refeição que seja mais, assim, vamos dizer, uma coisa de diversão para ela, né? Diante dos seus clientes, pequenos clientes, né? É possível você verificar já uma alteração, uma mudança no comportamento daquela criança que já recebeu a introdução das delícias desses mundos, dessas guloseimas, um chocolate, chega às festas de Páscoa, a gente acaba dando para as crianças ovos de Páscoa, de chocolate, enfim. Uma vez experimentada, consegue-se mudar esse hábito? Muito difícil a mudança de hábito pela própria criança. Por isso a importância de englobar toda a família, né? Então a família não comprando muito chocolate já é um caminho. Já é um caminho. Não compra muito em casa, não tem muito em casa, que a criança não vai comer, né? Agora, se um irmão come e o outro fala, não, você não pode comer, não dá certo, né? Tem que todos compartilhar, falar a mesma linguagem, né, dentro de casa. Então, isso estimula uma alimentação saudável, né, e um crescimento melhor, com menos probabilidade de doenças e do ponto de vista cardiovascular. Agora, qual é a influência disso, desse comportamento das crianças na fase adulta, né? Se ela não tiver a atenção adequada no momento da infância, vai ser um adulto como? É uma preocupação muito grande mesmo, porque o estilo de vida que a criança leva com alimentos que não são bons e o sedentarismo, que também está muito associado, né? Isso leva a um futuro obeso. A predisposição é maior. Uma criança que tem sobrepeso, que tem peso acima do esperado na infância, o adulto geralmente vai ser um adulto obeso e com comorbidades, como diabetes, pressão alta e todas essas doenças que englobam, né, a síndrome metabólica que a gente fala, que é a dislipidemia, hipertensão arterial, e isso acarretam os danos no coração e possíveis infartos, anginas, dores no peito
acidentes vasculares cerebrais, alterações em todo o sistema vascular, cardiovascular. Doutora Gisele, para finalizarmos o nosso bloco, o tratamento exige uma equipe multidisciplinar? Sem dúvida. É muito importante salientar que não só médicos, como nutricionistas, psicólogos, precisam de uma assistência, né, dar uma assistência para essas crianças, e assim elas vão conseguir, abrangendo toda essa parte, né, psicológica, essa parte nutricional, uma parte até lúdica, né, que tem que fazer com a criança, um trabalho mais lúdico. Essas crianças vão conseguir atingir uma maturidade no sentido alimentar e no sentido de atividade física mesmo, né, de toda esse estilo de vida mais saudável. Para conseguir um bom resultado, tudo vale a pena. Tem que cuidar, né? Tem que cuidar. Obrigada pela sua presença. Muito obrigada. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos logo em seguida. Por ano, são diagnosticados 69 mil novos casos de câncer de próstata. Descoberta precocemente, a doença tem 90% de chance de cura. Ajude a mudar essa estatística. Compartilhe a informação de que cuidar da saúde também é coisa de homem. Mês Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. Novembro Azul. Aqui é bem melhor. Rádio Máximo, o máximo em música. De volta ao programa Acontece, Maria Lúcia Amer e Cássia Vieira, nesse momento delicioso, Maria Lúcia. Nosso convidado, Marcos Boi, multi-instrumentista, compositor, cantor. Muita coisa, não? Muito famoso. É muito prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite, estou à disposição de vocês. Marcos, o seu estudo musical entrou quando na sua vida? Olha, eu comecei a estudar música com 6 anos de idade, porque quando eu era criança, meus pais frequentavam uma igreja evangélica que tinha ensino de música para criança. E eu imediatamente manifestei interesse e meu pai já providenciou. Então eu comecei um estudo super elementar, já na igreja com 6 anos de idade, e depois ao longo da vida eu fui complementando esse estudo, estudei depois piano em conservatório ainda criança, né? Depois o violino e depois o violão e a guitarra. São vários instrumentos, né, Maria Lúcia? É multi-instrumentista mesmo. Olha, na verdade, quando você toca mais de um, as pessoas já chamam de multi-instrumentista, né? Basicamente, meus instrumentos são o violino e o violão e a guitarra. Eu estudei um pouco de piano, mas eu não trabalho profissionalmente. Eu acho que eu não tenho ainda um nível suficiente para trabalhar, mas eu estudei o piano. Mas todas cordas, né? Cordas. Eu estudei um pouco de flauta também, mas assim, muito pouco, não o suficiente para trabalhar mesmo com as cordas. Muito legal. Agora, você começou a trabalhar, a trabalhar como profissional a partir de quando? Olha, profissional mesmo, a partir mais ou menos dos 25 anos de idade, porque antes eu já tocava, mas eu trabalhava com outras coisas. Eu trabalhei no banco, eu trabalhei com produção cultural, trabalhei na Oficina Cultural do Estado, e trabalhei com outras coisas antes. Então eu dividia o trabalho de bandas meio como hobby, e trabalhava com outras coisas. A partir dos 25 anos de idade, quando eu já estava no conservatório em Tatuí, que eu fiz a opção de, então, trabalhar exclusivamente com música. Na música, quais as influências que você, assim, que teve, assim, mudou a sua vida? Olha, basicamente tudo que a gente recebe é uma característica do músico brasileiro, você receber isso como influência. Mas eu acho que teve 3 pilares, porque na vida de criança eu estudei apenas música erudita. E depois de adulto, praticamente 2 vertentes importantes, que é a música popular brasileira, que eu sou apaixonado por ela, e a música negra americana, o jazz, o blues, foram muito importantes, é o que eu me dedico hoje, por exemplo. Os blues. O blues e o jazz, principalmente o blues. Bacana. Essa forma, o blues, ele no Brasil,
Ainda é uma coisa que nós não temos ainda tanta essa influência americana aqui? Olha, eu acho que a gente tem. Nós não temos grupos específicos de blues fazendo sucesso, mas ele aparece em todos os outros formatos de música. Por exemplo, o rock, ele nasce do blues, o jazz, e a gente tem esse repertório de qualidade no Brasil, né? Inclusive os músicos de blues brasileiros fazem muito sucesso nos Estados Unidos. Agora, esse ano de 2015, uma das músicas mais tocadas nas rádios de blues americanas é do músico brasileiro chamado Igor Prado. Muito legal. E projetos para o ano de 2016? Olha, eu tenho uma banda de blues chamada Marcos Boi Mad Dog Blues, que a gente estava no processo de gravar, mas alguns dos integrantes foram para a Europa passar uma temporada e a gente interrompeu. Então agora a gente retoma no começo do ano essas gravações. Eu estou querendo fazer um disco solo, que eu tenho um material solo para fazer sem a banda, e isso, ainda estou estudando esse projeto. É um projeto, ainda ele não está pronto em termos de concepção, mas é um projeto que tem que continuar tocando. Eu sou músico de palco, mais intérprete do que qualquer outra coisa. Momento marcante? Eu acho que é o atual sempre, né? Eu gosto muito de olhar para frente. Eu tive várias coisas interessantes, períodos interessantes na minha carreira, mas eu penso que o momento marcante é o ano que vem, o próximo, para as coisas que estão gestando agora vão começar a vir ao mundo o ano que vem, né? Vamos começar por agora, então. O momento marcante se inicia com as suas músicas maravilhosas e com a sua grande apresentação. Claro. Queremos ouvir sua música. Com muito prazer. Me beije sem batom, eu quero o teu gosto, teu cheiro tão bom, esfregue no meu rosto. Eu vejo que é a hora de ter você inteira. Então me agarre agora, me prenda em tua teia. Eu sou teu, em carne e líquido, luz e breu. Estou perdido entre beijos, pelos risos e os vícios teus. Rasgue a tua roupa, esqueça teus pudores, encharca minha boca com todos os teus humores. Vem com toda a tua fúria, estou pronto ao sacrifício. Me devore, me seduza, usufrua dos teus vícios. Eu sou teu, em carne e líquido, luz e breu. Estou perdido entre beijos, pelos risos e os vícios teus. Em carne e líquido, luz e breu. Estou perdido entre beijos, pelos risos e os vícios teus. Em carne e líquido, luz e breu. Estou perdido entre beijos, pelos risos e os vícios teus. Entre beijos, pelos risos e os vícios teus. Entre beijos, pelos risos e os vícios teus. Algo novo por aqui, a tua ausência fez sentir que a vida é como um sopro de sanidade, álibi de ver fotografia na parede, um é um tombo, uma rede, tristeza, paz, coragem.
sincopado, esta canção desnaturada, este poema tão confuso, que fere enquanto acaricia, que incendeia a melodia, que acende as luzes da cidade, o palco alegre deste adeus, por cada falso surreal. Havia algo novo por aqui, a tua ausência fez sentir que a vida é como um sopro de sanidade, alivio.